Aula 2, conceitos básicos. Pessoal, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma ligeira revisão sobre grandezas elétricas, grandezas mensuráveis em circuitos elétricos. Aquelas grandezas, né, que nós estamos interessados em calcular. Corrente, tensão, potência e energia em cada um dos elementos que pertencem aos circuitos elétricos. Depois que a gente tomar noção, né, tomar conhecimento, tomar intimidade com as grandezas elétricas, nós vamos passar para os componentes que compõem o nosso circuito. Hoje, nós vamos falar primeiro dos componentes que fornecem energia, o que a gente chama dos componentes ativos do sistema. Então, a gente vai falar de fontes independentes e de fontes dependentes. Para terminar com chave de ouro, a gente vai declinar o teorema de Telejandt, que é o teorema da conservação de energia. É um teorema super simples e super útil. O teorema da conservação da energia nos diz que toda a energia entregue a um circuito é consumida por esse circuito. Olha que maravilha. Ok? Vamos lá. Então, vamos começar por essas grandezas que a gente chama as grandezas mensuráveis no circuito. Corrente, tensão, energia e potência. O que é que nós temos nessa... Para iniciar nossos trabalhos, nós estamos fazendo um apelo ao que nós vimos na aula passada, que era como eu construo o esquemático do equipamento. O equipamento que nós nos debruçamos foi uma lanterna, que é super simples, né? E aqui nós temos o seu circuito equivalente, né? O que é esse circuito equivalente? É um caminho fechado que nos permite a corrente circular. O que é corrente? A corrente é o deslocamento de elétrons. A primeira pergunta que nós fazemos, né? Já que a gente já sabe o que é circuito elétrico, né? Está aqui, né? É um caminho fechado para os elétrons circulares. Nós perguntamos que elétrons são esses? Qualquer material tem esses elétrons para eles poderem circular? Não. A resposta é não. Tem que ser um material condutor. Qual é a premissa do material condutor? É a sua estrutura atômica. A sua estrutura atômica, um material condutor, é aquele que tem na sua última... A estrutura atômica. Vamos falar da estrutura atômica, né? Átomo, o núcleo é formado, né, pela carga positiva e o nêutron, e ao seu redor, né, nós temos os elétrons que são fortemente ligados com esse núcleo. Quanto mais a gente se afasta desse núcleo, essa força de ligação fica mais debilitada. Então, o que é que significa? Parece que eu estou dando aula de materiais, né? Os elétrons da última camada são atraídos pelos átomos vizinhos e assim por diante. Isso faz um movimento aleatório, um movimento caótico, né? Eles ficam pulando, saltitando de um lado para outro, né? Caoticamente, freneticamente. Então, o que nós vamos fazer? O que é corrente, afinal de contas? Estão aí os elétrons pulando freneticamente, sem direção. Nós vamos submeter esse material a uma diferença de potencial. Qual é o objetivo dessa diferença de potencial? Alinhar, organizar, ordenar esse movimento de elétrons. Então, a gente chega e bota uma diferença de potencial. Quando a gente faz isso, a gente ordena o deslocamento desses elétrons. Muito bem. Então, se eu quiser saber o que é corrente, eu posso dizer que em algum ponto, né, se eu vier para algum ponto desse dispositivo e medir o número de cargas, o número de elétrons por unidade de tempo, num intervalo de tempo,
eu tenho o que é corrente elétrica, né? Esse, ó, então quer dizer, eu submeti aqui a mais e a menos, então mais atrai menos, então aqui, lá vem os seus elétronzinhos se deslocando, né? Vou fazer um pouquinho maior, para a gente ver o sinal menos, né? Ó, aqui está a sua corrente vindo, né? Porque elas estão sendo atraídas pelo esse mais aqui, né? Muito bem. Ó, coloquei aqui o ponto que eu quero observar e a quantidade de carga que passa nesse ponto em um intervalo de tempo eu chamo corrente, né? E é dQ dt, carga é Coulomb, né? Tempo segundo, Coulomb por segundo é ampere. Muito bem. Vocês viram que eu coloquei, nós não estamos habituados a trabalhar em circuitos com corrente sendo deslocamento de elétrons. Nós trabalhamos corrente sendo deslocamento de cargas positivas, né? Esse é o sentido convencional que nós usamos. Isso é porque a estrutura, o conceito, a concepção de circuitos elétricos, de análise de circuito elétrico, ela é tão bem estruturada que ela é antes que nós tivéssemos esse conhecimento profundo da estrutura da matéria. Então, nós não sabíamos que o elétron era ligado, desculpa, a carga positiva era ligada ao nêutron, e era muito difícil separar essa carga positiva. Nós não sabíamos disso. Então, nós optamos, assim, uma corrente, a gente achava que eram as cargas positivas que se deslocavam. Quando compreendemos a estrutura da matéria, a estrutura atômica, verificamos que se deslocava realmente são as cargas negativas, né? Então, nós não mudamos nosso conceito mudou. Nós não mudamos nosso procedimento de analisar os circuitos, né? Então, nós chamamos a nossa corrente, que nós vamos usar daqui para frente do curso, como o deslocamento de cargas positivas. Significa que a corrente flui, ó, do potencial maior, que aqui, ó, essa bateria é o quê? 3 volts. Então, a corrente flui do maior para o menor. A corrente está fazendo isso. Hã? Fluiu do maior para o menor. Essa é a nossa convenção. Ok? Então, vou dizer que corrente visto. Vamos falar de tensão. Tensão, já falei, né? Tensão é aquela força, né, que eu submeti os elétrons do semicondutor para que ele se deslocasse numa certa direção. Isso é a tensão, né? É a força aplicada aos elétrons para que eles se movimentem em uma certa direção, ok? Muito bem. Vamos estudar o que acontece isso. O que a tensão está fazendo? Qual é o papel da tensão? Né? Ó, o movimento está aqui, ó, aqui a minha tensão empurrando meus elétrons. Vai! Né? Então, quer dizer, se ele empurra esses elétrons, essa tensão realiza trabalho. Então, está aqui, realiza trabalho. Né? Para eu realizar trabalho, eu preciso de energia. Então, tem uma diferença de potencial, né? Que esse trabalho, né? Que a pilha que tem energia armazenada vai ser transformada, essa energia vai ser transformada em trabalho, vai ser despendida em trabalho, né? Então, a energia aqui, meus 3 volts, né? Eu estou gastando energia para quê? Para acender essa lâmpada. Estou transformando essa energia. Estou despendendo essa energia, ok? Muito bem. Então, ó, então vamos agora conceituar a tensão. Então, aqui tem minha energia, né? Opa, cadê meu negócio? Tá aqui. Meus 3 volts.
E eu vou realizar o trabalho de deslocar uma carga de 1 coulomb, vou chamar uma carga de 1 coulomb, do terminal 1, vamos chamar aqui o terminal 1, ao terminal 2. Então, quer dizer, eu vou empurrar essa carga de 1 coulomb através dos terminais do meu elemento. Então, eu vou trazer essa carga de 1 coulomb para cá. Para eu fazer esse trabalho de empurrar essa carga daqui, né? Empurrei para cá, eu gastei energia, né? Aqui tem energia, e a diferença de potencial para isso, eu vou ter aqui 3 volts, e aqui, opa, aqui 0, né? Só tem um circuito, né? E aqui 0. Ó, tão bonitinho aqui que eu vou fazer. Então, ó, liguei, né? Eu coloquei meus 3 volts no sistema, vou empurrar essa carga de 1 coulomb através dos terminais desse elemento. Quando eu fiz isso, eu despendi energia. Essa diferença de potencial entre os terminais é que eu chamo de tensão. E eu posso dizer que energia é o quê? Desculpa, tensão é o quê? É o trabalho realizado por unidade de carga, né? Então, trabalho por unidade de carga. dW de quê? Ok. Ó, que maravilha. Ó, se eu tivesse aqui, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, não tem nada a ver. Se eu tivesse aqui, ó, aqui, 10, vamos botar 10, eu vou botar umas 10 volts. Né? Para eu fazer, eu vou botar uma resistência aqui para fechar legal a minha. Ah, tá aqui uma resistência. Vai ser de 2 ohms. Bem, nesse ponto aqui, ponto 1, ponto 2, não é isso? 10 volts, vamos supor aqui que eu tenha 2 volts. Ó, a minha corrente, eu já sabia isso, eu vi lá quando eu vi corrente, a corrente desloca do potencial maior para o potencial menor. Então, a corrente está aqui, ó, e corrente. A tensão, a diferença de potencial dos terminais desse resistor amarelo aqui nesse resistor aqui, né? A diferença de potencial aqui qual é? É 10 menos 2, 8 volts. 8 volts. Eu quero, então eu tenho uma amplitude. Então, estou dizendo, a diferença de potencial é 8 volts. Quem é o potencial maior? 1 ou 2. E vamos dizer que 1 é maior. Então, a tensão vai do menor, ó, a tensão vai do menor, para o maior. Então, ela vai ter além de ter uma amplitude, ela vai ter um sentido, né? Olha o sentido, né? É uma seta que sai do menor para o maior.
o sentido da tensão é contrário ao sentido da corrente, ok? Então, a tensão tem amplitude 8 volts. A diferença de potencial em seus terminais é 8 volts. E sentido, a seta, quando a seta estiver apontando, é o maior potencial. Olha que coisa fantástica, né? Então, é necessário definir intensidade, amplitude e sentido. Botei aqui embaixo 3 circuitinhos, ó. Circuito A. Quando eu olhar o circuito A, eu posso dizer que o potencial de A está a 2 volts acima do potencial de B, né? Aqui eu posso dizer o quê? Que o potencial de A está a menos 5 volts acima do potencial de B. Ou que o potencial de B está, se eu botar aqui para mais, então isso aqui vai ter que ser, tem que ser assim. O potencial de B, e aqui vai ser mais, e aqui vai ser menos. Ó, então esse aqui é igual a esse aqui. Né? Vamos apagar? E aqui eu disse o quê? O potencial de A está a menos 5 volts acima de B. Por causa da setinha. A setinha está dizendo que está acima. A setinha está dizendo o que aqui? Que B está acima de A de quanto? De 5 volts. Então, B e C é a mesma leitura. Ok? Muito bem. E como é que funciona um circuito? Ó, botei um circuito ali, várias resistências. Botei uma fonte. Essa fonte de energia, que eu chamo componente ativo, é aquela que está fazendo a corrente circular pelo circuito, é a que está realizando o trabalho. Né? Então, ela está fornecendo energia no circuito. Essa energia que está sendo fornecida, ela acende essa lâmpada. Então, ela realiza o trabalho de acender essa lâmpada. Então, essa energia é consumida. Então, esse elemento aqui se chama elemento passivo. Elemento passivo. E esse aqui é o elemento ativo. Elemento ativo, elemento ativo. E esses outros elementos aqui são os elementos passivos do circuito. Os elementos ativos fornecem energia ao circuito e os elementos passivos consomem energia do circuito. Tudo bem? Como eu vou diferenciar um elemento ativo do elemento passivo? O que eu vou fazer agora é definir uma convenção que nós vamos usar durante todo o curso. Né? Por exemplo, quando você olha esse elemento aqui, eu quero saber, isso é um elemento passivo ou ativo? Quando eu olho esse elemento aqui, eu desejo saber, isto é um elemento ativo ou passivo? Olha esse elemento aqui, a corrente. Eu posso até dizer antes, ó. Olha esse elemento, o que está dentro aqui? Se V e I estão no mesmo sentido, o elemento é ativo. Ó. Tensão está dizendo que está indo aqui pode de menos para o mais. A corrente está saindo do mais. Então essa corrente está aqui, ó. Essa corrente está circulando nesse sentido, né? Isso aqui é I. Então, I e V estão no mesmo sentido. Então, isso aqui é um elemento ativo. Agora,
Aqui, a corrente está nesse sentido e V está cá. Tensão e corrente estão em sentido contrário. Tensão e corrente em sentido contrário. Se tensão e corrente estão em sentido contrário, ou a corrente estiver entrando pelo elemento, pelo polo positivo, corrente entrou pelo mais, e a corrente está em sentido contrário da tensão. Então isso aqui é um passivo. Então aqui eu estou consumindo, né? Desculpa, eu estou fornecendo, porque os dois estão no mesmo sentido. Então, é um elemento ativo, e aqui eu estou consumindo. Então, é um elemento passivo, né? Absorvendo energia. Nesse aqui eu tenho uma pilha, né? Uma bateria, e lá eu tenho uma lâmpada, que são um elemento ativo e um passivo. Bem, vou pedir ajuda aqui a vocês para não ficar falando o tempo todo. Tá? Já falei com o Guilherme, com o Gabriel. Igor, está presente, Igor? Estou sim, professor. Igor, fala um pouquinho mais alto. Alô, alô? Tá escutando agora? Melhorou. Igor, você vai me ajudar aqui, tá? Uma ajuda Certo. simples, só para não ficar falando o tempo todo. Igor, eu tenho um elemento aqui amarelo, tá vendo? Sim, tô vendo. E um elemento ali branco. Eu quero saber, esse elemento amarelo aqui, ele é um elemento. Vou até ajudar a botar uma correntezinha aqui, ó. A corrente está circulando assim. É um elemento passivo ou ativo? Eu acho que passivo, professor. Por quê? Acho que ele não está exercendo nenhum. Como? Ele não está exercendo nenhum. Pera que eu esqueci a palavra. Igor, a tensão, a setinha da tensão está como? Pera que eu não estou conseguindo. Você Tá está vendo a apontando? setinha da tensão? O 3 volts, como é que está? Está aqui, do Não, menos para mais, não é isso? eu Concordas comigo? não tô vendo não, professor. Essa aqui, ó, deixa eu botar aqui o meu. Isso aqui é tensão, 3 volts. Ah, Aí do sim, menos para mais, está vendo? tô vendo. Tá? A corrente está passando aqui, né? Porque I2 aqui, I2 aqui. Então a corrente eu tivesse desenhado dentro também, né? Eu desenhei aqui, ó. Então essa corrente aqui, isso aqui é I, né? I também está nesse sentido, não está? Sim, isso mesmo. Então corrente e tensão estão no mesmo sentido. Mesmo sentido, isso. Tá? Mais ainda, a corrente I, ela está saindo ou entrando do terminal mais? Tá entrando. A corrente está entrando? Ela Sim. está Não? saindo, né? Isso não está. Ah, Ó, sim, sim. É o certo? sentido Correto? correto. Então, tensão e corrente no mesmo sentido, o que é que você acha que é? E corrente saindo pelo terminal mais, o que é que você acha que pode ser? É um passivo ou um ativo isso aqui? Passivo, né? Mesmo sentido. Então vamos ver aqui novamente. Vamos apagar tudo aqui. Vamos apagar tudo. Tá? Então deixar assim. Tensão e corrente no mesmo sentido, ou corrente saindo do polo positivo, o elemento é ativo.
fornece elemento do circuito. Tensão e corrente no mesmo sentido. Tensão, corrente aqui, né? Corrente está aqui. Ó, corrente aqui, ó. Tá ela aqui. Saindo do positivo e no mesmo sentido da tensão. Então, isso aqui é um ativo. Concordas comigo? Hein, Igor? Professor, repete, por favor, de novo. Vamos lá, ó. Vamos pagar tudo aqui, fazer mais uma vez, depois a gente faz lá novamente, tá? Ó, eu vim aqui, a gente está trabalhando com convenção. Eu estou dizendo que tensão e corrente, no mesmo sentido, ou corrente saindo do polo positivo, isso caracteriza um elemento ativo, um elemento que fornece energia ao circuito. Tranquilo essa definição? Sim. Sim. Então, eu vim aqui. Ó, peguei minha corrente aqui, para ficar mais claro, eu circulei a corrente. Ó, olha aqui, aqui entrou no polo positivo, saiu no negativo, certo? Mas a gente está analisando o outro. Veio, entrou no negativo, saiu no positivo. Ó, saiu no positivo. E mesmo assim o I está na mesma direção de V. Aí olhando assim a minha definição, ó, V, tá aqui V. I tá aqui, I. No mesmo sentido. Opa! Então isso aqui é um elemento ativo. Isso, ativo. Aí eu falo assim, mas será mesmo? E a corrente está saindo, a corrente está saindo do positivo. Saindo do positivo, do polo positivo. Então confirmou, isso aqui é um ativo. Concorda comigo? Sim. Só que, professor, me mostra de onde a corrente está saindo, por favor. O senhor pode sinalizar? Quem está saindo? Aqui, aqui mesmo? Ó, a corrente está aqui, ó. Certo? Isso. Certo, sim. Sim, Então ela está saindo aqui, ó. Agora eu entendi. O mais está aqui, ó. Né? Sim. E aí a corrente vai do mais para o menos, né? O menos está aqui. Né? Então, ó, ela vem, entra nesse, vai para cá. Né? Ela não vem aqui dentro, mais para o menos, aqui dentro. Né? A gente está pegando externamente ao dispositivo, correto? Sim. Então vamos lá. Esse aqui, o cinza, é um passivo ou um ativo? É um ativo. Boa. Por quê? A corrente está no mesmo sentido. E o que mais? E está saindo do polo positivo negativo, né? Boa, tá saindo do polo positivo. Então você vem aqui, ó. Aí você me dizer tensão e corrente no mesmo sentido, ou corrente saindo do terminal mais. Isso caracteriza um elemento ativo. Tranquilo? Ativo. Tranquilo. Agora, Igor, para a gente matar a cobra e mostrar o pau. Aqui, o amarelo é um ativo ou um passivo? Tá correntinha. A corrente está fazendo isso aqui. Sentido da corrente, ó. Vai agora. Ó, a corrente aqui vai do mais para o menos. Certo. É um passivo ou um ativo amarelo? Igor, aplica a definição de passivo para a gente. A definição não, a convenção que a gente adotou. Corrente e tensão em sentidos contrários é o quê? Passivo. Opa, corrente e tensão estão no sentido contrário?
Sim. Ou corrente entrando, a corrente está entrando no polo positivo. Então, isso aqui é um. Passivo. Concordas? Sim, sim. Tranquilo? Mas essa convenção vem da onde? Hein? Essa convenção. Isso é uma convenção que a gente está adotando. Sim, sim, entendi. Mas Tá? existe outras, então. Pode. Olha aqui que a gente falou. Como vamos saber se o elemento está fornecendo, absorvendo? Vamos adotar uma convenção. A nossa convenção, no nosso trabalho, isso é fundamental. Por isso que eu estou insistindo. Porque eu vou querer saber ganho de potencial. Quando eu aplicar a lei de Kirchhoff, somatório de tensão igual a zero. Quem é que está entregando e quem é que está consumindo? Sacou? Sim, sim. Ok? Muito bem. Ó, eu vi que essa coisa não está muito claro. Vamos ver quem vai me ajudar agora. Gabriel. Oi, professor. Primeira coisa, 9h30 termina a aula, então eu não tenho. Com minhas aulas eu tenho espaço para. Não se preocupe com 9h30 ser minha amiga. Professor, olha a sua hora, professor. Eu até deixei, não botei meu. Cadê o meu despertar aqui? Deixa eu ver. Meu celular aqui. 8h30. Gabriel, tudo bem contigo? Tudo bem, sim, professor. Gabriel, ó, a gente quer identificar quando o elemento está fornecendo ou consumindo energia, ok? O elemento seria a parte. É isso que eu vou te dizer. Esse, para mim, é Bordeaux, roxo. Que cor é essa para você? Tem a direita tem o rosa e a esquerda tem Rosa. o Então vamos com rosa. Esse rosa. aqui, né? Vamos tomar uma Isso. mãozinha, pronto. Eu quero Esse. saber se esse elemento consome ou absorve energia. E essa seta não está muito bem colocada. Eu vou colocar melhor. Esse fio aqui, ele não tem nenhuma resistência, então ele só serve para ligar o ponto, né? Então eu podia dizer, ó, que esse circuito seria isso aqui, só para a gente brincar ainda, antes de eu fazer a pergunta a você, né? Ó, esse circuito seria isso aqui, né? Seria um negócio grandão aqui, que seria o amarelão, né? Aí isso aqui seria um elemento. Aí aqui eu tenho, que eu chamo de polo, né? Eu tenho aqui o A e o B, né? Nesse aqui eu puxei um fio, então eu tenho um dipolo aqui. Esse aqui é um Eu acho que está dipolo. fornecendo energia. Hein? A corrente está indo a favor da diferença de potencial. Aí aqui eu tenho outro dipolo. Tá, o Gabriel? O rosa eu botei menorzinho. Quer dizer, a corrente que está entrando nesse aqui, tem outra cor. A corrente que está entrando nesse aqui, a corrente que está entrando em um, é a mesma que está saindo em dois. Concordas comigo? Concordo, professor. Então, esse mais e menos que está aqui, ele é o que está aqui, ok? Esse fio aqui é só para dizer e é o mais e menos que está aqui. Está claro para você isso? Tá sim, professor. Então vamos lá. Então vamos apagar tudo. E antes de fazer, então A e B ali, então quer dizer, esse mais e menos que está aqui, esse mais e menos que está aqui é o mais e menos que está aqui. A pergunta é, esse elemento aqui está entregando ou fornecendo energia? Ah, deixa eu botar o V também. Esse V que está aqui é o mesmo que está... Opa! É o mesmo que está aqui também, né, Gabriel? Opa, Gabriel. Essa minha seta, eu vi.
Correto? Correto. Então vamos lá. Esse elemento rosa está fornecendo ou entregando energia? Fornecendo, porque está gerando uma corrente contrária à voltagem. Muito bom. Gabriel, vou fazer outra para você, que eu sei que você entendeu tudo, então vai facilitar a minha vida. O item B, vou botar só o Azinho e o Bzinho aqui. Esse item B está... vou botar o V também. Esse item B está fornecendo ou consumindo energia? Consumindo, professor. Por quê? Porque ele está recebendo a corrente a favor da diferença de potencial. Boa. Então, isso que você falou, não foi? Isso. Tá. Vamos... Gabriel, maravilha, tá? João Bastos, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Está acompanhando, João? Tô sim, professor. Vamos fazer o C? Deixa eu ver Podemos. se eu botei o quê? Vamos botar o A e o B ali. Tem A aqui. B está aqui. Essa tensão que está lá é a mesma que está aqui. Então, V está lá e está aqui. Sim. Esse elemento fornece ou absorve energia? Esse aí tá absorvendo energia. Boa, João. João, e esse D? Esse D, ó, A está aqui. A. B está aqui. B positivo. É o sinal, a tensão aqui, menos para o mais, então está aqui. Menos para o mais. A corrente está entrando no menos e está saindo no mais, não é isso? Isso. Isso é o que, João? Isso aí é um fornecedor de energia. Muito bem, João. Muito obrigado, hein? Você, o Igor, o Gabriel. Estou satisfeitésimo. Parabéns a vocês. Vou lá. Então, tensão está visto. Vamos entrar agora no negócio que eu estou... Engenharia elétrica é o fundamental, é potência, né? A gente vai comprar um eletrônico. O que a gente vai fazer? Perguntar o que é potência. O que nós vimos ali no passado recente? Opa! O que nós vimos no passado recente? Ó? Que quando eu chego, é que eu fiz aqui, apaguei a luz do meu abajur ali, ó. Quando eu, aqui é Furnas. Furnas. Eu estou entregando, quando eu ligo minha tomada aqui, Furnas está entregando energia, né? Está entregando energia ao sistema. Né? O sistema vai consumir essa energia entregue por Furnas. Né? Muito bem. Esse consumir energia, esse entregar energia, essa energia entregue vai realizar o trabalho, nesse caso que está aí, de acender minha lâmpada. Né? Bem, eu quero saber por quanto tempo eu vou ficar com essa lâmpada acesa. Então, quer dizer, a energia consumida por unidade de tempo, eu vou chamar de potência, né? É o trabalho realizado por um determinado tempo, né? Energia consumida por unidade de tempo, né? Muito bem. Tanto é que a energia também fornecida, porque a gente já disse isso, que a energia fornecida é a energia que vai ser consumida, a energia fornecida também é potência, unidade por tempo. Então, potência é dW dt, certo? Olha que maravilha.
Quando eu digo que uma lâmpada, eu compro uma lâmpada de 60 watts, eu estou dizendo que essa lâmpada consome o quê? 60 joules a cada segundo. Uma lâmpada que 100 watts, eu digo o quê? Eu esqueci de dizer que potência era joules por segundo, né? Que é o watts. Uma lâmpada de 100 watts, eu estou dizendo que ela consome 100 joules em um segundo. Então, eu posso dizer que potência é o quê? O que vai 100 joules por segundo é a rapidez no qual aquela quantidade de energia, 100 joules nesse caso, foi consumida naquele segundo. Ok? Então, a rapidez com a qual certa quantidade de energia é consumida ou transformada. Isso é potência, correto? Como eu vou relacionar potência com tensão e corrente? Ó, potência, está aqui, potência é dWdt. Ó, mas eu sei, ó, que eu posso escrever isso como d da apagar tudo. Vou escrever aqui, ó, d dado dq versus dq dt, não é? Ó, então eu escrevi como potência igual a tensão versus corrente. Ah, dW dQ dt, que é potência igual a tensão versus corrente. Então, o que é a potência? É o produto entre a tensão medida nos terminais de um elemento versus a corrente que atravessa esse elemento, né? Muito bem, muito bem. Agora, Igor, João, Gabriel e Guilherme, muita atenção, porque, Igor, eu vou voltar a... Olha lá, Igor, a palavra aqui. Convenção, o que eu estou definindo é como é que eu vou trabalhar, né? Eu estou trabalhando o quê? Corrente saindo do terminal positivo, isso aqui é um ativo. Um ativo. Tensão e corrente no mesmo sentido é um ativo. Ó, corrente entrando no terminal positivo é um passivo. Passivo. Ó, que maravilha. Tensão e corrente sentido contrário é um passivo. Muito bem. Tensão está feito. Agora eu quero a convenção. Quando eu olho o elemento ativo, eu digo assim, esse elemento ativo está fornecendo 10 watts. Esse elemento passivo está consumindo 8 watts. O que eu quero? Eu quero olhar para esses 10 watts e dizer assim, o elemento é ativo ou passivo. Eu quero olhar para esses 8 watts e identificar se o elemento é ativo ou passivo. Então, eu vou adotar uma convenção. Se o elemento for passivo, aqui vai ser mais, sempre vai ser mais. Se eu disser potência igual a 8 watts, vocês sabem que eu estou falando do elemento passivo. Aqui no ativo, eu vou dizer que a minha conversão é menos. Se eu disser que a potência vale
menos 10 watts. Olha que coisa louca. Eu estou dizendo, ó, estou trabalhando com elemento ativo. Pam, 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 pam. Então, vamos lá, vamos... Opa! Vamos lá, vamos nos esclarecer de vez sobre esse assunto. Ó. VI, no mesmo sentido, ou corrente saindo do positivo, potência negativa. Por quê? Isso é um ativo. Ativo menos ativo, o final é negativo. Ativo, P vai ser menos. VI, sentido oposto, consumindo potência, potência positiva, ó, entrando no mais. Aqui é um passivo. Passivo é mais. Potência é mais. P sempre é mais. Potência é mais. Ok? Muito bem. Então, já que eu sei tudo isso, Vitor Coelho, estás aqui conosco? Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Vitor, eu estou precisando da sua ajuda. Tu topas me ajudar? Sim. Vitor, eu vou querer, quer dizer, que você analise cada um desses elementos, por exemplo, esse um que está com a mãozinha preta aqui, e me diga se a gente está trabalhando. E me explicando, eu quero a potência. Aí você vai me dizer se é a potência, o valor numérico dela, e se é positivo ou negativo. Pode ser? Pode? Então vamos para esse primeiro aqui, o Vitor. Esse elemento aqui, ele fornece ou absorve potência? Então, a potência dele vai ser a corrente vezes a tensão, como vai ser positiva, ele vai ser um elemento que vai consumir potência. Boa, boa. Vitor, nesse B, o que é que tu achas? O B vai ser o mesmo caso do A, porque negativo com negativo fica positivo, a potência vai ser positiva e ele vai consumir energia. Potência, na Boa, verdade. boa. Vou fazer algumas considerações aqui, Vitor. Você está certíssimo, né? Quanto é que vai Uhum. ser? Vai ser 6, positivo. Tá. Vitor, outra coisa interessante. Eu quero que você analise. Vamos esquecer os sinais. Esses sinais aqui, ó. A tensão negativa e a corrente positiva, ok? Uhum. Não, as duas negativas, desculpa. Né? E vamos nos preocupar só com as setas. Tranquilo? Sim. Então, ó, se eu viesse aqui, vou apagar também tudo aqui. Eu diria seta, sentido contrário, correto? Uhum. Então, se os sentidos são opostos, ó, isso aqui é um passivo, Passivo. né? Uhum. Se é Sim. passiva, potência positiva. Sim. Tranquilo? Uhum. Fazia 3 vezes 2, 6. Mas aí agora eu vou me preocupar com o final. Menos. Com menos, deu mais. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Nesse outro, Vitor, se eu usar o mesmo raciocínio, ó, então vou ter mesmo raciocínio aqui, ó. Vou me preocupar só com as setas, me acompanha. Uhum. Elas estão no mesmo sentido? Não, estão no sentido contrário. Então isso aqui é um ativo Então, ou um passivo? ele é um passivo. Passivo. Então a gente vem aqui e escreve passivo. Então, passivo. Muito bem.
Se é passivo, o sinal é positivo ou negativo? A potência ela é positiva, então, ela consome Positivo. potência. Consome potência positiva. Não teria nenhuma dúvida. Agora eu vou analisar os sinais, tá bom? Uhum. O valor absoluto aqui vai ser quanto? A gente tem 4 vezes 5, aí vai dar 20, com o sinal vai ficar menos 20 Menos watts. 20. Então, isso é um passivo. Ele é pelos sinais, ele é um passivo. Agora, a potência ela é negativa, né? Então, ele é um ativo. Porque, vê que coisa fantástica. Por que eu fiz isso? Porque é que você se preocupa com as setas. O sinal, quando você fizer a multiplicação dos sinais, ele vai dizer se aquilo é um ativo ou um passivo. Porque você podia fazer o seguinte: não está no menos para o mais, não está? Uhum. Sim. Então, é positivo, continua. A corrente é negativa. Então, é a mesma coisa eu colocar uma caneta positiva, botar isso aqui, e dizer que certo? Sim. Aí estaria para cima, Faz sentido. aí Nossa. ele seria positivo, ok? Uhum, sim. Eu vou repetir o primeiro que você fez brilhantemente, sobre essa mesma lógica, ó. Vou botar menos, eu vou botar mais, tá? Se eu botar mais, eu corto esse, e a corrente agora é para baixo. Uhum. Tá menos, eu vou botar mais. Se eu botar mais, eu estou dizendo que o A está em cima, o A que é positivo, né? Uhum. E aqui que é negativo, né? Então você, ó, tá em sentido oposto, é positivo. Daria 3 vezes 2, 6 watts. Entendeu? Sim. Como você fez? Você fez direto. Você fez assim, não foi? Você fez aqui. Está em sentido oposto, ó, positivo. 3 vezes 2, 6. Menos com menos dá mais, 6 watts. Correto? Sim. Esse outro. Ah, sentido oposto, positivo. 5 vezes 4, 20. Menos 20. Está dizendo que é ativo. Porque, no fundo, essa corrente, em vez de estar entrando, ela está saindo. Saindo do positivo. Tranquilo? Tranquilo. Vitor, muito obrigado, hein? Obrigado. Energia. Energia é muito fácil. Ó, se eu estou fornecendo energia e meu elemento está consumindo energia, né? E a potência por desculpe, energia consumida por unidade de tempo é potência. Então significa, se eu quiser saber qual a energia consumida, por exemplo, num tempo de T0, de uma hora, eu vou integrar, né? A energia vai ser a integral de T igual a zero até uma hora. Isso aqui eu teria energia dada em joules. Se eu entendo potência, eu entendo energia, ok? Uma coisa que é interessante, que eu falei que energia é dada em joules. Mas na minha casa, o meu medidor de energia é em quilowatts-hora. O que é que significa? Suponha que eu tenho uma lâmpada de 100 watts, né? Se eu deixar acesa por 9 horas, eu estou consumindo 0,9 quilowatts-hora. Se eu pego agora 3 lâmpadas,
por esse desperdício de energia. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer é por que eu meço em joules, né, energia em joules, e por que eu sou tarifado em quilowatts-hora? É muito simples, ó. Watts, lembre-se que watts é joule por segundo, porque é a medida de potência, né? Muito bem. Ó, se eu pegar, em vez de eu botar W aqui, que eu botei energia, energia é a potência vezes o espaço de tempo que eu a consumi. Então, se eu peguei, consumi 1000 watts em 1 hora, isso significa que eu consumi 1000 watts em 3.600 segundos. O que me dá aproximadamente 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. A unidade joules é uma unidade muito pequena pela quantidade de energia que a gente consome. Então, se estipulou, né, se convencionou em cobrar, em tarifar energia em quilowatts-hora. Joule é uma unidade muito pequena para fazer isso, e a relação quilowatts-hora e joules, 1 kWh vale 3,6 vezes 10 a sexta joules. Ok? Ó. Esse aqui foi embora. Fazendo um resuminho rápido. Ó, o dipolo é o elemento base do circuito, o elemento ideal que nós vamos utilizar. Nossas convenções. Se a corrente entrar pelo polo positivo, eu estou trabalhando com um passivo. Passivo. Convenção de passividade. Cadê? Convenção de passividade. Se a corrente entrou aqui, está circulando aqui, ó. Corrente e tensão em sentidos contrários. Isso é um passivo. Corrente e tensão no mesmo sentido e um ativo está fornecendo energia ao circuito. Convenção de potência. Ó, se a corrente estiver entrando pelo positivo, eu tenho o quê? Eu tenho um elemento passivo. Se eu tenho passivo, eu tenho potência positiva. E eu não vou me preocupar, eu vou me preocupar com o sinal quando fizer a conta, né? Se eu estiver saindo pelo positivo, eu tenho um elemento ativo. Se eu tenho um elemento ativo, minha potência é negativa. Ok? Ó, a gente vai fazer os problemas disso lá no fim. Ok? Então, pode dizer que esses conceitos básicos estão vistos. Eu vou passar agora para fontes independentes e fontes dependentes. Deixa eu ver se eu faço um intervalo agora. Deixa eu ver. Não, vamos embora. Já são 9 horas, eu quero terminar 9h30. Fontes independentes. Quem são as fontes independentes? Quando eu trabalho nos meus circuitos, a gente já viu que vai ser só circuitos resistivos. Eu só vou analisar elementos passivos, os resistores, porém os ativos, aqueles que fornecem energia para eu realizar trabalho, serão as fontes de tensão e as fontes de corrente. Fonte de tensão e fonte de corrente. Agora, as fontes de tensão, elas podem ser independentes ou ideais ou controladas ou dependentes. Fontes independentes, o símbolo que eu vou usar, ó, quando for fonte de corrente, sempre é mais e menos.
Quando a fonte for dependente, sempre é um losango. Se for fonte de corrente, de tensão, mais e menos. Se for fonte de corrente, uma setinha. Ah, se tiver uma bolota, se eu colocar uma seta, fonte de corrente independente. Se eu tiver a bolota, e colocar mais e menos, fonte de tensão independente. Posso ainda fazer isso, ó. Colocar dois pauzinhos aqui, representando a fonte DC, mais, menos. O pauzinho maior sempre é o polo positivo, ok? Muito bem. O que é uma fonte independente ou uma fonte ideal? Bem, é uma fonte que fornece energia para você em forma de tensão, estou falando de tensão, podia falar de corrente, em forma de tensão. E ela é independente, porque ela independe do circuito que eu coloco nos seus terminais. Embora Furnas não seja a tomada da sua casa, não seja uma fonte independente, mas ela serve como exemplo para a gente. Ela é tão potente, ela tem tanta energia para fornecer, que qualquer coisa que você ligue na sua tomada, se você liga um ferro de passar, ela continua, ela está te oferecendo 220 volts daquele ferro. Se além do ferro você ligar seu micro-ondas, ela continua, embora a carga tenha mudado, ela continua fornecendo 220 volts. Por quê? Porque ela independe da carga colocada em seus terminais. Isso é uma fonte ideal independente. Fonte independente. A energia fornecida ao circuito independe da configuração do circuito. Olha aqui, essa fonte de 10 volts alimentando um V1. Se eu aplicasse aqui a L, K, T, lei de Kirchhoff de tensão, eu diria, olha lá. Eu diria que a tensão aqui, agora vai, não vou mudar mais não. Gente, quando a gente quer fazer direitinho, não faz. Apaga a borracha. Eu diria que a tensão aqui, VR1, é igual a 10. Não, a fonte é 10, é igual a 10 volts. Se R1 fosse 5 ohms. Se R1 fosse 5 ohms, a corrente que estaria passando aqui seria 10 por 5, 2 amperes. Não. 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. Ali seria 10 volts. 2 amperes. Agora, se eu mudar essa resistência para 10 ohms, a minha fonte ainda, como é ideal, continua a me oferecer os 10 volts. O que acontece? O VR aqui, em vez de 10, né, vai ser quanto? Aqui esse vai passar a ser 1 ampere, né? 1 ampere. E esse VR aqui vai passar a ser quanto? 10 volts novamente. Né? O que mudou foi a corrente que está passando aqui, porque a fonte continua a fornecer sempre 10 volts. Essa fonte eu mudei toda a conjuntura do circuito
e aqui ela continua a oferecer sempre 10 volts. Por isso ela é uma fonte independente, é uma fonte ideal, ela independe da carga do circuito que ela está armazenando. Agora, o que é uma fonte independente de corrente? Muito bem, a fonte independente de corrente é aquela que vai fornecer ao circuito energia em forma de corrente. E da mesma maneira da fonte de tensão, ela independe do que eu pendurar nos seus terminais. Na realidade, a fonte de corrente independente é um circuito eletrônico, né, que regula a corrente fornecida ao seu circuito, sempre sendo a mesma. Então, olha, se eu colocar aqui, 2 amperes, uma resistência também de 5 ohms, a tensão nos terminais da fonte de corrente vai ser igual à tensão nos terminais na fonte, no resistor. Está claro isso? Se eu mudar agora esse R1 para 10 ohms, a corrente aqui continua sendo de 2 amperes, o que significa que essa tensão aqui passa a ser de 20 volts. E a tensão aqui passa a ser 20 volts. Ok. A fonte contínua fornece sempre 2 amperes. Né? É um circuito eletrônico que vai me regular isso. Olha que coisa interessante. A fonte aqui e é sempre constante. Imagine que eu mudo esse VR. Variei VR. Não variei VR, não, variei R. Variei R. Quando eu mudo R, VR muda, porque esse I é sempre constante. Significa o quê? Que a tensão nos terminais da fonte vai se ajustar para ser VR. Ó, o que é que eu tenho aqui? Tensão R variando, então o que é que eu estou variando? A tensão nos terminais do resistor. Independente da tensão nos terminais do resistor, a corrente é sempre constante. Ok. O que é? Alguma dúvida até agora? Heitor? Heitor faltou. Depois eu vejo se ele faltou mesmo. Luiz Eduardo. Oi, professor. Tá tranquilo até agora? Sim. Luiz, eu vou entrar um negócio aqui. Quando a gente for projetar dispositivos eletrônicos, trabalhar em controle, mesmo no fim do curso, trabalhar com amplificador operacional, a gente usa muito as fontes controladas, tá? Por isso que eu vou falar das fontes controladas, dar um exemplo para ver se a gente entende. Tá ok, Luiz? Tranquilo. Então vamos lá. Aquela fonte era fonte independente, não dependia de nada. Essa aqui é uma fonte dependente. Uma fonte dependente depende de alguma coisa. Ela depende ou é controlada por alguma coisa. A gente tem uma fonte de tensão, que é uma fonte que é controlada por uma tensão ou uma corrente que pertence ao próprio circuito. A gente pode ter uma fonte de corrente ou uma fonte que ela é controlada ou por uma tensão, ou por uma corrente que pertence ao próprio circuito. Isso que a gente vai tentar entender o que é isso, tá? Ó, esse é um circuito básico. Eu tenho aqui uma fonte controlada, corrente. Ó, onde está essa corrente? Essa corrente está passando, essa corrente controla essa fonte. Essa é uma fonte de tensão, mais ou menos. Passa em um elemento aqui, que poderia ser esse resistor, do circuito. Essa corrente existe em função dessa tensão.
Essa é uma fonte de tensão controlada na corrente, que pertence ao circuito, que só existe porque eu tenho uma fonte que fornece energia ao circuito. Se essa tensão aqui fosse zero, se V, se V fosse zero, essa corrente aqui seria zero. E essa fonte aqui seria zero. Certo? Se V não é zero, esse V é 5. Se V é 5. V aqui é 5. E aqui vale alguma coisa. Vamos botar 2 amperes. Então, essa tensão aqui vai valer... Vou botar isso aqui nesse quadradinho aqui. 10 vezes 2. Então, vai valer 20 volts. Ó. Muito bem. Esse 2, tranquilo da gente entender. Esse 10, de onde é que vem esse 10? Lembre-se que eu estou fazendo modelamento, escrevendo um esquemático de componentes do circuito. Esse 10 vem, por exemplo, se eu estiver projetando, fazendo o esquemático de um amplificador. Eu falo que ele tem um ganho, esse aqui, tensão e corrente, tem um ganho de 10. Então, eu coloco aqui. Esse fator 10 é um fator dado pelo semicondutor, pelo componente, pelo material que eu estou usando para modelar essa coisa. Isso vale tanto para a fonte de tensão controlada. Deixa eu apagar tudo. Isso vale tanto para a fonte de tensão controlada a corrente, como para a fonte de tensão controlada a tensão. Ou para a fonte de corrente controlada a corrente e para a fonte de corrente controlada a tensão. São os 4 tipos de circuito que eu tenho. Ok? Muito bem. As duas observações que eu já tentei fazer. Ó, as fontes controladas redirecionam a potência das fontes independentes, que são as verdadeiras fontes de energia. Se eu não tiver isso, eu não tenho isso. Porque eu não tenho isso. Ok? Agora, a segunda observação, que é a mais importante ainda. As fontes controladas usam as fontes independentes e mais o quê? Mais uma característica específica do dispositivo modelado, que é representado por esse fator multiplicador, que representa a energia que vai ser fornecida por esse circuito. Atenção! Entrando na reta final da aula, eu quero toda a atenção para a gente entender o que vai acontecer aqui. Não adianta eu estudar uma coisa e não saber para que é que serve, para onde é que eu vou aplicar. Fonte dependente de tensão ou corrente, elas são utilizadas para modelar, para escrever o esquemático, para fazer o circuito equivalente de dispositivo que usam semicondutores, que usam transistores, que usam diodos, que usam circuitos integrados, né? Ó, então, o que é isso aqui? Isso aqui é um amplificador operacional. Último assunto do nosso curso. Tem, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é, ó, ficou tão feio que vocês não vão saber. Isso aqui tem, ó,
uma fonte de tensão, porque um retângulo, eu sei que é uma fonte de tensão controlada, mais menos, uma fonte de tensão controlada a tensão. Ah, tem um ganho que é dado pelo fabricante. Então vamos lá. Eu vou usar como exemplo um transistor de junção bipolar, que ele é utilizado muito como amplificador de corrente. Tá? Ele usa essa propriedade do semicondutor, que são o semicondutor dopado com cargas positivas ou dopado com cargas negativas. Para carga positiva, a gente diz um semicondutor com lacunas majoritárias, né? E aí você pega um semicondutor onde as cargas positivas são majoritárias, faz uma junção com onde a carga negativa é majoritária e faz uma outra junção onde as cargas positivas são majoritárias. Então, você pegou o mesmo material, ó, material P, juntou com o material N, pegou esse material N e juntou com P. E aqui estão as três partes. Isso aqui forma um transistor. Aqui está o símbolo do transistor que a gente vai utilizar. Aqui está o transistor encapsulado. Encapsulado. Configuração em PIN. Tem I1 emissor, 2 base, 3 coletor. Aqui o exemplo, emissor, base, coletor. Emissor, base, coletor. Eu vou excitar essa junção com a fonte. Será que no outro? O outro está melhor. Ó. O que é esse material aqui? Esse material é material P. Tem mais lacunas. Então a gente vê que tem mais cargas positivas. Material N. Tem mais elétrons. Mais elétrons. Mais os amarelinhos. E o mesmo material P do outro lado. Mais cargas positivas. Então, eu juntei. Agora eu vou juntar. Eu peguei esse aqui, juntei com esse e joguei esse outro aqui. Quando eu fiz isso, o que aconteceu nessa barreira aqui? Ó? As cargas negativas atraíram as cargas positivas. Criaram uma barreira de potencial. Do outro lado, ó, as cargas negativas atraíram as positivas. Criaram outra barreira de potencial. Né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e alimentei isso aqui, ó, com a fonte V1. Esse V1 eu vou escrever, ó. V1, eu vou botar aqui V, emissor, base. V2, eu vou botar V, coletor, base. Emissor. Emissor vem de emitir. Ele está emitindo elétrons, né? Querendo emitir elétrons. Que elétron bonito. O emissor está mandando elétrons. O coletor está coletando elétrons, ó. O papel do coletor é captar esses elétrons aqui de alguma maneira, coletar, né? Coletar. E a base? A base vai regular, né? Controlar. A base vai controlar. A base vai controlar. A base vai controlar. Controlar a
Controlar emissão. Controlar a emissão. Gente. Apagar. Controlar a emissão. Muito bem. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui uma tensão. Ó, aqui eu criei um potencial. VPN. Eu vou colocar uma tensão aqui. V1. V1. Por enquanto V1 for menor que VPN, não vai ter aquela emissão de elétron. Quando V1 for maior do que VPN, aí eu começo a ter aqui, ó, um IE, que vai me originar um IC muito grande, porque ele começa a captar muita coisa. IC, que vai ser função desse V1. Ok? Olha o que está acontecendo. Isso aqui. Princípio de funcionamento. E fazer uma analogia com a torneira. Ó. O emissor emite elétrons. O coletor coleta. A base controla. Né? Ó, quando essa tensão aqui muito pequena, tensão aqui é muito pequena, presta zero, olha o que acontece. A corrente que vai passar aqui é zero. Então, ó, tensão aqui, VEB baixa, é como a torneira tivesse fechada. E é zero. Se é zero, e C, quer dizer, não estou emitindo. Se não estou emitindo, eu não estou coletando. Olha que coisa boa. Então, ó, no primeiro momento, é como entre a base e o coletor tivesse uma resistência infinita. Não passa nada. Quando eu vou abrindo a torneira, o que é abrir a torneira? Aumentar V1. Quando eu estou aumentando V1, aumentar V1, o que é? É eu começar a diminuir ou transpor essa barreira de VPN. Quando eu começo a transpor essa barreira, começa aqui a gerar uma corrente IC, que ela é função de quê? Desse VEB. Ó, tem IC porque VB já é médio. Quando a torneira, aquele foi um, quando a torneira está totalmente aberta, o que acontece? Abrir a torneira, brum, aqua. Ah, quer dizer, IC que está passando aqui é função de quê? De VB alto. VB alto, então significa que V1 maior do que VPN. Ah, quando isso acontece em 2, é como aqui a resistência fosse zero. Ah, que maravilha, né? Ó, então eu vou construir esse modelo. Gente, o que aconteceu aqui? Vou construir esse modelo, ó. Aqui é porque está trocado. Aqui é mais, menos. E para cá é mais, menos, né? Ó, substituir isso aqui. Está tudo aqui dentro. Ó, B. Tem a fonte aqui.
Esse é o sinal que vai ser amplificado. E quando o meu elétron quiser passar daqui para cá, né, ele vai ter uma resistência interna. Está aqui. Quando acontecer isso, né, aí vai... Esse C que vai aparecer aqui é função de quem? Desse V1. Tudo isso que eu estou dizendo é para justificar essa minha fonte controlada. A fonte V1. Mas ele, para passar para cá, para passar por esse lado, ele também vai encontrar o quê? Uma resistência de saída aqui. Vai ter perdas. Então, olha o meu modelo. Alimentei com V1. Esse V1 passa por esse RI. Isso aqui é esse circuito 1 aqui. É esse circuito 1 aqui. É esse circuito 1 aqui. Quando aparecer um IE, então esse V1 tem que ter um valor alto, tem que ser V1 maior, né? Que é aquele VPN. Quando esse V1 for maior do que aquele VPN, eu tenho essa corrente. Aí cria o quê? Um correntaço aqui, que eu chamo de IC, que é a função aqui, ó, do V1, isso aqui é V1, e é um fator G, que é dado pelo fabricante, que é... agora eu posso, ó, escrever meu circuito equivalente. Quando eu olhar para isso, para mim me interessa isso aqui, eu vou estudar isso aqui. Isso aqui é um modelo equivalente de um transistor, de um amplificador de corrente. Estou entrando com IE, eu digo, que é quando vai ter corrente lá, eu estou dizendo VB tem que ser maior, tem que ser 10 volts para eu ter IE. 10 volts. Você está me dizendo que o ganho, que é dado pelo fabricante, é igual a 2. Então, eu vou dizer que aqui vai ter 2 vezes 10, vai ter 20 amperes. Essa fonte é uma fonte de 20 amperes. Ok? A corrente aqui desse aqui vem para cá, vai para o terra. Essa aqui vem para cá, vai para a carga. Aqui é a fonte, né? Muito bem. Esse ponto aqui é o mesmo, então eu posso pegar e trazer para cá. Se eu faço isso, ó, a corrente está vindo para cá. E a outra, né, que está fechando aqui no resistor, está vindo para cá, ó. E B que está passando aqui é igual a IE menos IC. Certo? Posso pegar agora esse ponto e trazer para cá, ó. Corrente está aqui. Corrente está aqui. Fechando no resistor, numa carga. E aqui, saindo de uma fonte. É para isso que eu estudo as fontes dependentes. Tem milhões de exemplos. E a gente vai usar alguns deles, tá? O que é que ficou faltando? Ficou faltando conservação de... Não dá para fazer conservação de energia. Vou falar um pouquinho de conservação de energia. Eu ia deixar para a aula que vem, mas vou falar que dá. O que é que eu quero falar com conservação de energia? Uma coisa legal. É o teorema do Telegram. O que é que ele diz? Que toda a potência fornecida é consumida pelo circuito. Eu tenho uma fonte aqui. Se essa fonte me fornecer
12 watts ao circuito. Esse circuito vai consumir, então ela vai fornecer o quê? Menos 12 watts. Tá? Assim, a carga vai consumir 12 watts. O que diz o teorema de Telegram? Toda a potência fornecida para o circuito é igual à potência absorvida. Ok? Para terminar com chave de ouro, vamos fazer esse exemplo aqui. Calcule a potência que é absorvida ou fornecida pelos componentes do circuito abaixo. Confirme o resultado via o teorema de Telegram. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que saber quem está fornecendo, quem está consumindo potência. Eu vou começar pela fonte 36. 36, a corrente está saindo de 36. Então, é 36 vezes 4, mas é negativo, né? 36 vezes 4, menos 144 watts. No elemento 1, entrando, saindo. Então, isso aqui é um passivo. Se é um passivo, é positivo. Vai ser 4 vezes 12, né? 48 watts. No elemento 2, é 2 vezes 24. É 48 watts. É positivo por quê? Porque a corrente e tensão estão em sentido contrário. Nessa fonte, isso é uma fonte controlada. Nessa fonte controlada, cadê o mouse? Essa fonte controlada, a potência vai ser quem? Vai ser 2 amperes está saindo, vezes, isso aqui é a corrente, vezes a tensão. A tensão é IS, que é uma fonte controlada da corrente. Então, a potência é igual a 2. Quem é IS? IS é 4. Vezes 4. Então, potência é igual a 8. Mais ou menos 8 watts. Aqui, corrente, a tensão está aqui, tensão, V, I. Então, os dois no mesmo sentido é negativo, porque é uma fonte ativa. 3, corrente entrando, aqui é mais, menos. Então, é 2 vezes 28, que dá 56. Vou somar a potência entregue. Quem vai ser? A potência entregue vai ser 144 mais 8, 152, não é isso? E vou somar a potência também consumida, que deve dar os mesmos 152. Maravilha, né? Vou deixar indicado aqui para vocês um problema, está resolvido. Vocês darem uma olhada. E dá por terminado, dado ponto final no nosso bate-papo de hoje.